chapa está quente dentro do Flamengo, galera. Eu quero falar com vocês aqui sobre toda essa polêmica envolvendo o Pedro. Fala também da entrevista que o Felipe Luiz falou também, amassando o Pedro, expondo toda a situação ali, largando o aço em cima do Pedro. Eu quero falar também da vitória do Mengão sobre o São Paulo. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para debater. Quero saber também da sua opinião sobre essa entrevista do Felipe Luiz, sobre também o que o Pedro vem fazendo no Flamengo. Então tá muito legal pra gente debater, muito importante. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Flamengo vence o São Paulo por 2-0 no Maracanã e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo abriu 3 pontos de vantagem pro segundo lugar, Cruzeiro. Cruzeiro que ainda joga, pode igualar com o número de pontos com o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Se eu não me engano, tem um jogo a menos que falta fazer ainda, se eu não me engano, foi contra o Sport, não tenho certeza. Mas o Flamengo tem um jogo a menos e o Flamengo tem que manter essa gordurinha aí de 3 pontos. Cruzeiro pode igualar com o número de pontos, mas Flamengo vencendo esse jogo a menos que ainda falta jogar, Flamengo pode manter 3 pontos de diferença aí para o segundo lugar, Cruzeiro. Flamengo que venceu de 2-0 no Maracanã com um golaço do Luiz Araújo. Luiz Araújo que não quis comemorar em respeito ao São Paulo, mas meteu um golaço. Luiz Araújo vem jogando muita bola aí, titular absoluto do Flamengo, né? E também o gol, também o segundo gol do Wallace Ian, galera. O Wallace Ian também que vem se destacando no Flamengo, fez um excelente Super Mundial, fez 2 gols no Super Mundial e vem se destacando no nosso Mengão e vem chamando a atenção do mundo. O Wallace Ian aí tem uma história linda para escrever no Flamengo. Eu tenho certeza que ele vai ser aí um grande jogador e dificilmente o Flamengo vai conseguir segurar o Wallace Ian por muito tempo. Galera, agora vamos falar do assunto mais esperado, da grande polêmica aí que está envolvendo o Pedro, Felipe Luiz, José Boto, Pedro que foi barrado desse jogo aí contra o São Paulo. Bastante polêmicas aí pra gente estar debatendo. E tem uma dúvida, será que o Palmeiras vai tirar o Pedro do Flamengo? A nação quer saber, os torcedores querem saber e eu vou estar trazendo tudo sobre esse assunto aí entre Pedro, Felipe Luiz e José Boto, enfim, sobre o nosso Mengão. Galera, todos sabem aí do problema que o Pedro vem passando dentro do Flamengo, né? Pedro com, no caso aí, indisciplina, no caso também o José Boto. Tudo começou pelo José Boto, né? Que vazou aquela informação. Parecia que ele não estava fazendo questão de ficar com o Pedro dentro do Flamengo, né? Falando de valores, que ia vender o Pedro, 15 milhões de euros, acabou vazando o jornalista Mauro César, né? O Flamengo lançou uma nota desmentindo o jornalista Mauro César, né? E o Mauro César ficou aborrecido, chateado, printou a conversa que hoje vazou, falaram que foi com o José Boto. Eu não posso, no caso, afirmar, mas a informação foi falada aí por todos aí que foi o José Boto, vazou o print. Então, enfim, ficou muito chato essa situação. Então tudo começou por isso aí. Então o que acontece? Agora no último treino do Flamengo, no caso aí o Felipe Luiz, ele acabou barrando, no caso, o Pedro do jogo contra o São Paulo. E todo mundo queria saber o que aconteceu, o que está acontecendo por Pedro ser barrado. Aí surgiu algumas informações, né, de indisciplina do Pedro. E na verdade estava aquela expectativa após o jogo, no caso de ontem, entre Flamengo e São Paulo, aquela expectativa de o Felipe Luiz falar. Né? Então muitas pessoas também, será que o Felipe Luiz vai pipocar? Será que o Luiz vai falar toda a verdade?
né? Vai esconder alguma coisa, meu amigo? Mas não escondeu nada. Felipe Luiz acabou com o Pedro na entrevista coletiva, amassou o Pedro na entrevista coletiva, expôs tudo que está acontecendo aí entre Pedro, Flamengo, entre a comissão técnica do Flamengo. Então ficou um clima realmente, sinceramente, complicado, praticamente insustentável, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas tem muita coisa para a gente estar debatendo aqui sobre esse assunto, né? Então, voltando a falar do Campeonato Brasileiro, né? Então foi um golaço do Luiz Araújo, 2-0 Flamengo, gol de São Paulo, e o gol do Wallace Ian. E vamos falar aqui no caso da situação do Alexandro, que saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. Ele que sentiu, no caso, a coxa esquerda. O Alexandro vai fazer exames médicos para saber qual é o tipo de lesão, ou se realmente teve lesão, tomara que não tenha lesão. E também a situação do Ayrton Lucas, que numa dividida acabou se machucando, cortou a canela profundo, bem profundo, aparecendo o osso dele, da canela. Então, situação é muito delicada. Ele que vai ficar 48 horas no hospital, né, fazendo ali uma revisão, aqueles cuidados que tem que ter, até porque foi muito profundo, e vai ficar 48 horas no hospital. E, no caso, o Alexandre vai fazer exames para saber se teve lesão. Então, olha só como é que ficou a situação. O Flamengo tem laterais, tem o Alexandre, o Ayrton Lucas, né? A sorte que o Flamengo tem o Varela, né? Que o Varela faz, improvisa no lado esquerdo. Se não fosse isso, ia ficar complicado, ia ter que trazer o menino da base. Então, ali, Alexandre e Ayrton Lucas fora do Flamengo em lesão, então o Varela com certeza vai substituir ele, improvisando aí o lado esquerdo, né, galera? Agora vamos voltar na situação do Pedro, né, que no caso foi cortado do jogo aí contra o São Paulo, todo mundo tá querendo saber, né? Então o Felipe fez uma entrevista aí, muitos apoiam o Felipe e alguns também acham que o Felipe exagerou, né? O Felipe, no caso, o Felipe Luiz falou aí, ele falou que as atitudes do Pedro foi lamentável, que beirou o ridículo. Já começou largando o aço aí. As atitudes do Pedro foi lamentável, né? E no caso aí beirou o ridículo. Rapaz, que situação, que clima pesado, que o negócio é muito sério, né? Ele falou isso, né? E falou que os treinos são monitorados por GPS, né? E que o Pedro é o pior de todos. O GPS comprova isso. Envolvendo todos os jogadores do Flamengo, o Pedro é o pior de todos, galera. Em desempenho, em tudo. O Pedro é o pior. Falou também que ele não precisa me dar bom dia, não precisa falar comigo, não precisa me abraçar, ele precisa ser profissional e que ele volte a jogar bem nos treinos. Rapaz, aí também o treinador também exigiu que ele se desculpasse de todo o grupo. É isso aí, para ele voltar a jogar, para ele voltar ao normal, ele vai ter que se desculpar com todo o grupo, galera. É isso aí, vai ter que pedir desculpa com todo o grupo. As pessoas falando que ele treinando desanimado, né, desinteressado, né? O que acontece? Alguns jogadores também fizeram reclamação também sobre o Pedro, sobre o que ele está fazendo. Então, sinceramente, é um negócio muito complicado, uma situação muito delicada. Aí é o que eu falo. Tudo começou por conta daquele problema com o José Boto. Agora, na minha opinião também, antes de entrar no assunto do José Boto, na minha opinião também, no caso, eu acho que o Felipe Luiz, todo mundo fala, mas o treinador fica exposto também, todo mundo cobrando ele porque não bota o Pedro. Tá, tudo bem, até entendo. Mas eu acho que o Felipe Luiz poderia, na entrevista, isso é uma visão minha, opinião minha, o Felipe na entrevista, todo mundo logo perguntou, logo de cara, e aí, como é que foi, o que tá acontecendo? Ele poderia falar assim, ó, teve uma indisciplina do jogador Pedro, tá? Mas são situações que nós vamos resolver internamente, ele vai ser punido, tá? Por conta disso, mas vai ficar dentro do Flamengo e nós vamos resolver isso internamente. Ponto. Poderia falar dessa forma. Aí dá multa no cara, deixa sem jogar, mas também tem um outro lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? É que o Felipe, na entrevista, ele falou que tentou poupar ao máximo o Pedro, tá? Que ele não aguentou, que agora teve que falar tudo. Então também tem outro lado da moeda, porque às vezes você, em certa situação, tu chama um cara, conversa com o cara, dá um conselho, dá uma ideia, né?
o primeiro ponto e o cara não aceita, o cara continua de pirraça, continua errando. Aí realmente é complicado. Você é o patrão de um funcionário, o funcionário está errando, você chama a atenção dele uma, duas, na terceira vez, é complicado do cara segurar, então pode ter acontecido isso também. Parece que aconteceu isso. Já foi conversado, já deram uma ideia nele e ele voltou a fazer essas coisas. O Pedro, poxa Pedro, você não é criança, você é um cara maduro, um excelente jogador, entendeu? Sempre te admirei, mas o Pedro teve alguns problemas do Flamengo. Teve aquele auxiliar, no caso, técnico do Sampaoli, que deu um soco na cara dele, todo mundo sabe que isso é errado, não pode ter violência. Mas também o que o Pedro deve ter feito? Será que o Pedro debochou da cara dele? Será que o Pedro desrespeitou o cara também? Então fica isso aí. O Davi Luiz também falou de disciplina do Pedro, que teve que dar conselho a ele, através do conselho ele conseguiu se recuperar. Então o Pedro tá começando a aparecer as coisas que o Pedro faz que a gente não fica sabendo, estamos sabendo agora. Então o Pedro tem que ser maduro o suficiente e dar a volta por cima. Parece que o Pedro está sendo mal orientado, não sei se tem uma pessoa para ajudar ele mentalmente, porque esse tipo de coisa é coisas infantis. O Pedro, você ganha um alto salário no Flamengo, você joga no maior time do Brasil, todo mundo sabe disso, maior time do Brasil, então você tem que se pôr, você ganha muito, tem que fazer a tua parte, independente de qualquer coisa, faça a tua parte. Trabalha, que o Felipe Luiz já falou, você vai conseguir resgatar o seu belo futebol e voltar até mesmo à seleção brasileira, tá? Então isso aí é um ponto. Agora falando também do José Boto, muitas coisas estão acontecendo através daquele problema com o José Boto também, porque o José Boto também errou, teve uma reunião, aí foi se falado, até que eu falei que o BAP deu uma ideia no José Boto, deu conselhos, o Flamengo é muito grande, você tem que focar no seu trabalho, evita de passar informações, né? Aí o que acontece? Deu uma ideia nele, mas aí o Felipe Luiz exigiu que o Pedro viesse pedir desculpa aos companheiros. Será que o José Boto pediu desculpa também? Será que o José Boto pediu desculpa porque ele fez que é uma coisa muito séria, muito mesmo? Poxa, desvalorizando o jogador, né? O jogador fica com a autoestima lá embaixo. Com certeza, o cara desanima, né? Então assim, tem que ver também. Tem que exigir também do José Boto, porque o Felipe Luiz tá assim com o José Boto, né? Tá carne e unha. Então assim, tem que ver também. Eu não tô aqui defendendo um, defendendo o outro. Eu sei que o Felipe Luiz, o Felipe Luiz fez certo da forma que ele fez por conta disso, porque ele na entrevista ele falou que já tinha dado ideia, já tinha falado, né, com ele, tentou poupar ele o máximo, mas não teve jeito. E o que o Felipe Luiz falou, meu amigo, que tá... E não é mentira. O Felipe Luiz é um cara sério, um cara correto, para ele vir e falar tudo aquilo que falou, é realmente o que está acontecendo. Então o Pedro tem que parar de ser infantil, tem que dar a volta por cima, né, erguer a sua cabeça, dar a volta por cima e reconquistar a sua posição e dar um basta nisso, não ir na pilha dos outros, na pilha de fulano, ciclano, entendeu? É só você cair na realidade, está jogando no maior time do Brasil, recebe em dia, ganha bem, né? Então tem que ver aí. Agora vamos falar em relação, porque o Vene Casagrande, ele, após ter acontecido todo esse problema, o Vene Casagrande entrou em contato com os empresários do Pedro, né? Entrou em contato com os empresários do Pedro e eles falaram que vão trazer uma proposta ao Flamengo e tentar tirar ele do Flamengo. É isso aí, um dos empresários dele falou, essa informação é do Vene Casagrande, galera. Então, Vieira Flá, pergunto a você, o Palmeiras vai tirar o Pedro do Flamengo? Vamos lá, vamos debater isso aí, vou ver. O Palmeiras tirar o Pedro do Flamengo, tem algumas coisas que nós temos que ressaltar aqui, tá? Primeiro ponto, eu acredito que o Flamengo não vai reforçar, não vai liberar o Pedro para o Palmeiras. Primeiro ponto, que todo mundo sabe o potencial do Pedro, é reforçar o Palmeiras e com certeza o jogo do Flamengo e Palmeiras o Pedro vai aprontar, meu irmão. Que joga muita bola, um cara muito frio, muito técnico, de 5 ele faz 3 gols, vai aprontar. Primeiro ponto, o Flamengo não vai liberar. Para tirar o Pedro do Flamengo, o Palmeiras teria que pagar multa rescisória. Multa rescisória do Pedro, meu amigo, sabe quanto que é? 535 milhões de reais. Não vai pagar. Não vai pagar, é muito dinheiro. Primeiro ponto. O contrato do Pedro vai até dezembro de 2026.
Até 2027. Não, estamos em 2025 ainda. O Flamengo não precisa se apavorar que o Flamengo não vai renovar agora depois de tudo isso com o Pedro. No momento, o Pedro vai ter que demonstrar, dar a volta por cima. Então, primeiro ponto, multa rescisória não vai tirar pela multa rescisória. Flamengo, provavelmente, Palmeiras, tu quer? Só pagando a multa rescisória, tenho certeza disso. E também tem um outro lado também agora, pelo Palmeiras. O Paulinho, atacante do Palmeiras, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai ter que operar. O Paulinho do Palmeiras. Então a Leila Pereira, ela tem que contratar um atacante o mais rápido possível. Porque tá precisando, o Paulinho vai fazer uma cirurgia, não tem jeito. Então a Leila Pereira tem que contratar o mais rápido possível. Então o que acontece? Se ela quiser contratar o Pedro, o que vai acontecer? O Pedro, ele já fez a quantidade de jogos no Brasileiro e na Copa do Brasil. Não pode mais jogar pelo Palmeiras, se ela caso contratar o Pedro, não pode jogar nem no Campeonato Brasileiro e nem na Copa do Brasil. Então, o Palmeiras vai pegar o Pedro só para jogar Libertadores? E aí? Acabou Libertadores, o cara não vai jogar. Vai ficar pagando outro salário sem o cara jogar. Então tem também a situação do Palmeiras. Acredito eu que o Palmeiras, ele não vai tentar pegar o Pedro por conta disso. O Campeonato Brasileiro tem muitos jogos ainda, tem a Copa do Brasil, só vai poder jogar Libertadores. Então, o que acontece? Dificilmente o Pedro vai para o Palmeiras, tá? Então, assim, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse assunto. Quem tá certo? Felipe Luiz? Quem tá certo? Pedro? Né? Ou a minha mesma opinião? Né? A minha opinião aqui é a minha. Acho que o Felipe Luiz deveria ter falado que teve uma indisciplina, né? Pedro errou, vai ser multado, vai ficar sem jogar, né? Mas vai ficar internamente, né? Eu tenho essa opinião, mas é o que eu falei, no outro lado da moeda, o Felipe Luiz falou, né, que no caso vinha acontecendo, tentou poupar, segurou o máximo, mas não teve jeito, teve que falar. Também tem esse outro lado também, que pensando por esse lado, realmente, o Felipe Luiz foi obrigado a largar o aço mesmo. Então, assim, tá muito conturbado, situação muito delicada, muito complicada. Eu espero que o Pedro dê a volta por cima, esfria a cabeça, faça somente a tua parte, volta aos treinos, né? Ele quer... Ô Pedro, hoje em dia não tem jeito, Pedro. Tem que marcar, Pedro. Tu tem que se esforçar para marcar, todo mundo consegue fazer, porque você não vai conseguir, cara. Vai marcar, corre atrás. Para jogar no time do Felipe Luiz tem que ter intensidade também na roubada de bola. Hoje futebol é assim. Você vê o Bahia de Munique que jogou com o Flamengo, os caras amassam na pressão. Futebol é assim, gente. Não tem jeito. Então, Pedro, conselho. Refecha a cabeça, dê a volta por cima, faça o teu trabalho, amigo. Faça o teu trabalho, né? Você que é um servo do Senhor, ora o Senhor, pede sabedoria ao Senhor, que Deus vai abrir a tua mente e vai dar tudo certo. Tenho certeza que Deus vai te honrar. Tu é um homem de Deus, conhece a palavra. Entendeu? Então bota Deus na frente e faça somente o teu trabalho, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar no Flamengo, como sempre te honrou, né? Então não dê mau testemunho não, Pedro. Não faça essas malcriações que você vem fazendo, esse tipo de pirraça. Fica chato, você é um servo do Senhor, né? Eu acredito que Deus ele vai te orientar, vai abrir a tua mente e você vai dar a volta por cima. Até porque, poxa, eu não quero que você saia do Flamengo, eu gosto muito do seu futebol, admiro o seu trabalho, joga muita bola, voltou de lesão, vai dar a volta por cima e vai voltar a ser titular do nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.